Olá, hoje nós vamos falar sobre saúde aqui no RDTV, especificamente sobre hipertensão arterial, a famosa pressão alta. E quem volta conosco é o Dr. Fábio Argenta, cardiologista e também articulista aqui do RD News, né, Dr. Fábio? Perfeito. Obrigada por estar novamente conosco aí. Vamos já, na entrevista anterior que a gente falou aí de problemas cardiovasculares, o senhor citou muito a hipertensão. Parece ser a vilã das coisas, de tudo, né? O que é considerado hipertensão arterial? Então, de fato, né, primeiramente, um olá para todos, né? De fato, eu como hipertensólogo que sou, né, especialista em hipertensão, eu tenho esse viés, né, que eu trabalho muito com hipertensão. Mas, de fato, a hipertensão é a base de tudo, tá? Quer dizer, é a doença cardiovascular que vai levar às demais complicações que levam o indivíduo à morte. Ou seja, a hipertensão é uma doença silenciosa, traiçoeira, não costuma dar sintoma. Quando muito alta, para cima de 160 por 100 ou para cima de 16 por 10, é que pode dar algum sintoma, uma dorzinha na nuca, um mal-estar, uma náusea, né? Mas usualmente não dá sintoma. Infelizmente, a primeira percepção do indivíduo que vai descobrir que é hipertenso é quando deu uma complicação, quando deu um infarto, um derrame, que é o AVC, né? Então, por ser silenciosa, o indivíduo não vai ao médico, né? Não sabe que é hipertenso e acaba desenvolvendo essas complicações que são catastróficas. Assim sendo, é bom que todos saibam que 35% da população adulta é hipertensa. Ou seja, de cada 3 indivíduos adultos, 1 é hipertenso. E, infelizmente, metade dos que são hipertensos não sabe que são, por ser assintomática. O que é a hipertensão? Quais os números, né? 14 por 9, 140 por 90, popular 14 por 9 para cima já é hipertensão estágio 1. Por isto, todo indivíduo adulto, ao menos uma vez por ano, procurar seu médico ou o posto de saúde mais próximo, né, para aferir a sua pressão. No mínimo uma vez por ano. E aproveitar e fazer o seu check-up. Como disse, 14 por 9 para cima já é hipertensão estágio 1. O médico vai orientar se basta o tratamento não medicamentoso, que é o que? Atividade física, diminuição de sal na comida, usar mais temperos verdes, temperos esses in natura, evitar esses industrializados, né? Abandonar o tabagismo, diminuir a quantidade de bebida alcoólica e cuidar no peso. Quando eu falo atividade física, ao mínimo 3 vezes na semana, uma atividade física regular, uma caminhada, uma natação, uma bicicleta, enfim, pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora. Isso vai fazer a diferença. E como disse, evitar obesidade. Pois bem, tomando essas medidas preventivas, evita-se a hipertensão. Mas, em sendo hipertenso, o médico vai determinar se basta essas medidas não medicamentosas, dieta e atividade física, ou se também se faz necessário o uso de medicamento. Uma vez indicado pelo seu médico a medicação tem que ser contínua, visto que a hipertensão ela tem controle, mas não tem cura. Então, segue medicação contínua que vai proteger contra a insuficiência renal, que pode levar o indivíduo para uma hemodiálise, vai proteger contra um derrame, que é o AVC, contra um infarto e insuficiência cardíaca no coração, que pode levar a um crescimento desse coração, que pode levar, por sua vez, ao cansaço do coração, fadiga, indo água para o pulmão, né, popularmente. E pode ainda levar a amputações de membros inferiores, problemas arteriais. E ainda pode levar a cegueira também, a hipertensão. Vocês vejam que é uma gama. Por que eu falo isso? A hipertensão, na verdade, é o que nada mais é do que um aumento da pressão nos vasos como um todo. Então, imaginem vocês que o coração fosse uma torneirinha. Quando eu abro essa torneira, que é o coração que vai bombear esse sangue para a artéria aorta e depois para as demais artérias, eu abro a torneira e tem uma mangueira que vai irrigar os órgãos lá na frente.
Se eu abro a minha mangueirinha, que é o coração bombeando, e eu pisar nessa minha mangueira que vai levar o sangue para os órgãos, ou molhar minhas plantas, vamos assim dizer, e eu piso nessa mangueira, o que vai acontecer se eu pisar nessa mangueira? Vai aumentar a pressão no encanamento todo, na manga toda. Isso é a pressão arterial. Se eu piso, vai sair o sangue esguichado lá na frente, ou seja, vai irrigar as plantas, caindo flor e pétala e tudo, não vai irrigar de forma adequada. E é isso que acontece com os órgãos, visão, coração, cérebro, todos os órgãos, enfim, né? Rins, né? E lá atrás, que é a torneira, que é o coração, vai começar a inchar, né? Porque se eu pisar na mangueira, vai daqui a pouco lá na torneira começa a inchar, e é o que acontece com o coração. Usei esse exemplo para que possa entender melhor o que seria essa hipertensão. Então, quando a gente pensa na hipertensão, não são só os números. A gente tem que pensar nos órgãos lá na frente. Por isso que quando o médico indica uma medicação, ele está protegendo aqueles órgãos todos lá da frente. Agora, a medicação, ela não exclui a mudança de hábitos. Se a pessoa tem hábitos ruins, alimentares, ela tem que ter toda essa orientação que o senhor passou antes, né, de alimentação saudável, de atividade física, isso independente de tomar medicação ou não, né? Independente, isso é de praxe, que aliás deve ser para todos, para todo mundo, né? Então... na verdade, assim, eu já ouvi relatos do seguinte, de pessoas, mulheres até, né, que tinham uma pressão regularmente baixa quando jovens, e aí chegou na terceira idade, passou a ter pressão alta. Isso acontece por quê? Mesmo que venha com a pressão baixa em determinada fase da vida, pode sim ser um hipertenso lá para frente, tá? O homem costuma se tornar hipertenso entre 35 a 55 anos, mais precocemente. A mulher, principalmente depois dos 45 anos, quando ela entra na fase do climatério, da menopausa, em que ela perde a proteção do estrogênio, né? Que melhora a dilatação aí do endotélio, dos vasos. E, consequentemente, depois dessa idade, 45 anos em diante, é que aparece a hipertensão nas mulheres, por mais que ela teve sempre uma pressão mais baixa lá para trás. Né? E a hipertensão na gestante? Às vezes também a mulher tem uma pressão regular, né? E aí aparece durante a gestação. Então, a hipertensão que aparece durante a gestação tem que se ter muito cuidado, porque uma vez que aparece a hipertensão gestacional, além de todo o cuidado que envolve nessa gestante, né, ela pode se tornar uma hipertensa verdadeira mesmo depois da gestação. Ou mesmo que após a né, nasceu o bebê, a pressão voltou para o normal, ela já é de mais alto risco para se tornar uma hipertensa verdadeira. E numa segunda gestação, o risco para a hipertensão gestacional aumenta cada vez mais. Né? O senhor falou em check-up anual, né? Mas, por exemplo, se a pessoa tem históricos familiares de hipertensão, ele deve, mesmo jovem, deve fazer com uma certa regularidade? Como é que tipo de orientação a gente pode passar aí para quem tem na família esses casos? Ao menos uma vez ao ano, depois dos 18 anos de idade, fazer o check-up básico, claro que aí depende da idade, né? Mas pelo menos depois dos 18 anos, o indivíduo tem que fazer uma avaliação, pode ser com o seu clínico geral ou seu cardiologista, enfim, anual, em que vai ser feita a anamnese, exame físico, aferida a pressão arterial e solicitados os exames básicos. Quem está em maior risco, tem histórico familiar, quem está acima do peso, não pratica exercício físico e tudo mais, já deve, a partir de 10 anos de idade, fazer essa avaliação, que pode começar lá com o seu pediatra, depois vai passar para o seu clínico uma idade um pouquinho maior. Mas indivíduo obeso, sedentário, né, com fator de risco importante, genética e tudo mais, já deve começar mais precocemente lá com 10 anos de idade. Se não antes, por vezes. Né? Porque a gente tem visto assim, até relatos de pediatras que aumentou o número de crianças com obesidade, de crianças já com problema de pré-diabetes, né? Então é um alerta isso. Além de aferir a pressão em crianças acima de 10 anos de idade, já tem que dosar colesterol, triglicerídeos e tudo mais. Lembrando que, em tese, no pediatra, a partir de 3 anos de idade, uma vez por ano, quando vai no pediatra
seja por um motivo ou outro, seria interessante, com um manguito adequado, aferir a pressão já da criança. Mas a partir de 10 anos, se tem fatores de risco, já tem que entrar numa rotina. E para todos acima de 18 anos. Alguma informação que a gente não comentou aqui, doutor, que o senhor gostaria de trazer antes de encerrar? Eu acho que o recado principal relacionado à hipertensão é, por se tratar de uma doença silenciosa que não dá sintoma, preocupa. E, por vezes, o primeiro sintoma poderá ser a complicação. Pode ser mais comumente o infarto e o derrame. Então, veja, a gente tem que trabalhar no preventivo. Né? Tendo hábitos saudáveis, é meio caminho andado para evitar problemas. Mas, pelo menos uma vez ao ano, consulte seu médico. Um check-up, né? Tá ótimo, muito obrigada novamente. Satisfação. Nós conversamos então com o Dr. Fábio Argenta, cardiologista e também articulista do RD News. Você pode então acessar o site e ler os artigos aí que o Dr. Fábio traz para nós com orientações. E essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Aproveite para curtir, compartilhar, mande nos grupos aí de WhatsApp. Olha só que alerta importante, eu não tinha ouvido ainda essa informação da gente checar também a pressão arterial das crianças, né? Nesse mundo que a criançada não quer saber de fazer ginástica, exercício, andar de bicicleta, é um alerta para a gente, né? Obrigada pela sua audiência, até a próxima.